cada jogo, para que eles possam potencializar a eles mesmos. Acho que no final das contas, quem tem a ganhar mais com isso é cada atleta. Então, eu acredito que o ideal seria isso, você ter um elenco enxuto, onde todos possam entender a mensagem e cada um possa executar da melhor maneira possível. É uma fala importante do Fernandinho, né? Ele coloca que o torcedor, logicamente, quer que o Atlético jogue bem e vença toda a partida, mas segundo o Fernandinho, isso não é possível, isso não vai acontecer. Então há necessidade de ter paciência, de ter calma com esse elenco e também de ter um elenco mais enxuto, um elenco que possa ser trabalhado mais de perto pelo Martin Varini. É o que o Varini gosta de fazer, é o que o Fernandinho entende como positivo também, porque ele lá no Manchester City, por exemplo, com o investimento maior no futebol internacional como um completo, né? O Manchester City tinha um elenco que não é tão grande assim, um elenco mais curto, um elenco mais enxuto, mas claro, de muita qualidade. Então o Fernandinho pensa exatamente nessa maneira de jogo, pensa que isso pro Atlético pode ser algo muito interessante. Então talvez contratar demais não seja exatamente o que pensa o Atlético para esse momento, pelo que fala pelo menos o Fernandinho em zona mista. Então o Fernandinho fala que não é de uma hora para outra que as coisas vão mudar com o Paulo Autuori. E quando se fala em reforços, por mais que o Atlético tenha assim tentado a contratação do Bruno Praxedes, e ainda tenta a contratação do Bruno Praxedes e do zagueiro David Duarte do Bahia, o Atlético ainda assim deve manter um elenco um pouco mais curto, um elenco um pouco mais enxuto. E aí, se isso é um acerto ou se não é um acerto, não sou eu que tenho que falar, né, Alexandre Senechal? Boa tarde. De fato, você falou, né? Como algumas pessoas do Vasco tinham até... Ficavam receosas com o trabalho dele e que não confiavam muito pelas montagens de elenco. Só que o Head Scout, ele tem o trabalho de levar o nome. Pois é. O trabalho de contratar, o trabalho de fazer essa parte é todo o departamento de futebol. De ir atrás do nome, de ver se o nome é possível e tudo mais. O trabalho de análise de mercado e desempenho, apesar de eles serem separados, eles andam muito juntos. Você tem uma análise de desempenho no atleta, vamos analisar aqui o Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé vai ter estatísticas maravilhosas. Esse é muito fácil. Números espetaculares. E o valor de mercado? Entre análise de mercado. Pro Vasco, pro Atlético, não vai dar para trazer. Mas aí você tem algumas oportunidades que você encontra em estaduais, que você encontra no mercado sul-americano, ou até em times que estão um pouco fora do radar, como times da série B e C, que às vezes você tem um bom talento por lá e o cara passa despercebido porque a grande mídia, grande foco nosso é na Série A do Campeonato Brasileiro. E no estadual isso muda um pouco de figura, mas o acompanhamento é dos grandes. Eventualmente tem alguma surpresa e a gente consegue pensar, esse jogador aqui é bom. Pegar uma história do Paulinho no Bragantino, quando contratado para o Corinthians, foi reserva durante muito tempo, depois virou o cara de seleção brasileira. O próprio Elias, que jogou na base do Palmeiras, estava na Ponte Preta, foi vice-campeão paulista pela Ponte Preta. E para trazer um exemplo recente, o João Carlos, que está no Juventude. O meia fazendo uma ótima temporada. Jogando muito bem, inclusive iniciou a jogada do gol do Juventude contra o Corinthians, o gol que acabou sendo do empate, mas que abriu o placar, o gol do Alan Ruschel na última rodada. Um exemplo de um jogador que fez sucesso na Série B, jogou alguns times do Nordeste, jogou no Náutico, e que o Juventude subiu e falou, vou trazer esse cara para jogar a Série A. Ele não é jogador de Série A, não tem experiência na Série A, mas ele é bom atleta, ele é um cara que é inteligente, que ele pode me trazer algum resultado, e está conseguindo. Para dar um exemplo atual dessa situação, é claro, um exemplo muito inferior a Elias e Paulinho, que exemplos que eu dei, por exemplo, de estaduais. E aí o Campeonato Paulista tem muito disso, né? De surgir muito jogador impactante para... O Tietê foi assim. O Tietê no Audax. Baita de um golaço no Corinthians pelo Audax do Fernando Diniz. Do Fernando Diniz, né? E aí o Tietê começa a jogar em vários grandes clubes do Brasil e tá até hoje. Sidão, né? Sidão também. Então, assim, tem muitos exemplos. Lembra do Márcio Mossoró? Teve alguns caras do Paulista, do Ipatinga, depois de boas Copas do Brasil, que jogaram em Flamengo, times como Flamengo, por exemplo. Você tem os exemplos no futebol brasileiro, e hoje, claro, todo mundo conhece basicamente todos os times, muito dos times, consegue assistir na TV fechada principalmente, na TV aberta ainda, é um produto muito escasso, mas com os players de streamings hoje em dia... no YouTube, em alguns casos grandes, inclusive, de campeonatos estaduais. As federações transmitem os campeonatos pelo Brasil inteiro.
A Federação Paranaense de Futebol transmitiu aqui a segunda divisão, a divisão de acesso. Assim, e não só jogos do Paraná Clube. Lógico. Vários outros jogos. Quase todos os jogos, né? E assim, é interessante porque você chega com o trabalho do novo head scout do Atlético, o Vitor Bastos, né? Contratado agora. E é importante colocar, o scout, o olheiro, não contrata, né? O olheiro recomenda. E aí, quando é demitido todo o departamento de olheiros do Atlético, o torcedor do Atlético falou, pô, mas beleza, né? Os caras recomendaram o Benítez, os caras recomendaram os caras que não conseguiram jogar. Sim. E assim, a culpa é deles? Não, eles recomendaram e no momento em que... E ninguém é evidente ali